Deus não chama os perfeitos. Ele capacita os escolhidos. Olá! Mais um episódio do Mulheres Melhores, aqui no meu canal no YouTube, Paula Guimarães CN. Prazer estar com vocês. Nós tivemos 4 episódios da série Da Cura das Emoções e agora a gente começa uma nova série, tá? Com um assunto sobre o medo, gente. Nós vamos falar sobre o medo, daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso, mas primeiro eu quero agradecer a todas as manifestações de carinho, você que mandou a sua pergunta, que tem divulgado Mulheres Melhores, que tem participado nas minhas redes sociais oficiais, Paula Guimarães CN. Muito obrigada. Estamos juntas, né? Eu, desde os 18 anos, sou evangelizadora, senti o chamado de Deus para uma vida consagrada e vivi dos meus 18 até os meus 50 anos na comunidade Canção Nova, doando a minha vida na evangelização através dos meios de comunicação. Estou num novo tempo, madura, né, mãe, e também num período muito especial da minha vida, e também sinto que, além de cuidar da saúde da minha família, penso ser muito importante não deixar essa evangelização dentro de mim morrer. Eu tenho uma missão, a missão de evangelizar, né? Deus me preparou também, eu estudei, fiz o meu mestrado em comunicações semiótica, fiz o meu aprofundamento, na verdade, uma pós-graduação em aconselhamento, counseling, para também poder ajudar as mulheres. É assim, com a minha experiência de mãe, né? Também de filha que cuidou de mãe, né? Muitos anos, de esposa, é que eu venho aqui compartilhar com vocês. Então, a série Vencendo os Medos, no episódio de hoje, nós vamos falar que muitas vezes o chamado de Deus é claro, mas o medo nos deixa paralisados. Você já se sentiu paralisado? Você já conseguiu verificar o que Deus espera de você? Talvez você esteja vivendo ainda na vida solteira, é jovem, está me acompanhando, mas você tem uma missão no seu trabalho, na sua casa, com seus pais, com seus irmãos, no seu local de trabalho, na faculdade. Talvez você seja mulher casada, tem seu esposo, tem seus filhos, tem sua missão dentro de casa. E além disso, tem sua missão na igreja, né? Na comunidade, e sabe o quanto Deus espera de você. Mas tem uma coisa chamada medo que pode paralisar esse chamado. O medo, infelizmente, ele tem esse poder de paralisar todo ser humano. Só que nós podemos fazer um exercício de destravar esse medo. Porque é certo que tudo que é novo para nós gera um desconforto, concorda comigo? A gente não está preparado para tudo, né? A gente aprende a ser mãe sendo mãe. A gente aprende a ser esposa e boa esposa sendo esposa. E assim vale para tudo. Então, vamos pensar em que medo, em que momento, que medo que mais tem te travado. Eu passei por diversas situações da minha vida pessoal em que eu tive que enfrentar meus medos. Desde o primeiro lá, vou pensar aqui nos meus 15 anos, que eu tive que realmente começar a participar de um grupo na igreja, um grupo de jovens. Eu tinha receio, eu tinha minhas amigas, eu tinha aquele grupo, depois eu fui vencendo esse medo, participando de eventos. Aí lá eles me convidaram a cantar. Gente, eu não canto, mas sabe aquelas pessoas, assim, o padre não tem com quem contar, aí chama a pessoa para cantar? A igreja sofre isso em muitos aspectos, né? Mas que bom também que foi um celeiro onde eu fiquei guardada, né? Foi onde Deus conseguiu me preservar de muitas coisas aos 15 anos. Mas eu tive que enfrentar o medo de enfrentar um microfone, de cantar e cantar desafinado até aprender a cantar. E assim foi na faculdade, quando eu fui fazer jornalismo, antes mesmo, quando eu saí da casa dos meus pais aos 18 anos e fui viver em uma outra cidade, né, onde hoje eu moro, Cachoeira Paulista, no interior do estado de São Paulo, mas eu vim morar com 7 meninas e fui pagar minhas contas, precisei correr atrás de vender brigadeiros e tantas outras coisas que eu precisei trabalhar, aprender a trabalhar para conseguir me manter
até dar o passo concreto de entrar numa comunidade de vida. Tudo isso eu fui enfrentando medos. Paula, você tinha um chão seguro? Você sabia aonde você ia pisar os seus pés? A gente não enxerga tudo, né? Eu não consigo dizer para você que lá nos meus 20 anos eu enxergaria tudo que eu vivi até os meus 50. Mas eu precisei enfrentar. Assim foi no namoro, né? Quando termina um namoro, começa outro namoro, são fases da vida. O que eu gostaria de refletir com você é o que tem te paralisado. Existem fases na vida da gente que realmente a gente se sente paralisada. Quando realmente a gente não tem segurança nenhuma, sabe? Às vezes não tem nem apoio de ninguém e você precisa enfrentar. Enfrentar o medo de se deslocar da sua cidade para morar em outra cidade, enfrentar uma faculdade, ou como eu enfrentei o mestrado e tantos dos meus amigos o doutorado. Você tem que enfrentar. Nos primeiros dias é aquela insegurança, né, gente? Como eu tive que enfrentar aqui as câmeras. No começo, errei demais, né? Eu lembro que na rádio eu fui começar jornalismo de manhãzinha, 7 horas da manhã, mas fui fazer a previsão do tempo. E novinha, né? Sempre alguém acreditando nos jovens. Eu ali fui dar a previsão do tempo, queimei a Serra da Mantiqueira com 80 graus. Era nervoso, gente. Chamei a música errada, fui aprendendo também com os meus medos, com os meus erros. Mas fui avançando, enfrentando, a ponto de, durante 31 anos da minha vida, conseguir entrar ao vivo todos os dias e ficar 2 horas ao vivo, 7 horas ao vivo, ir até um estádio e conduzir um evento. Gente, eu poderia paralisar, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, é realmente experiência pessoal. Sempre eu tenho medo, sempre eu acho que eu não vou dar conta. Mas com a graça de Deus, não é que a gente vai, a gente consegue? Então eu queria partilhar isso com vocês. E a palavra de Deus, ela nos dá algumas seguranças para que a gente não fique paralisado no medo. Em Jeremias, capítulo 1, do versículo 6 e o 7. Senhor Deus, eu não sei falar. Conhece essa palavra? Sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu, não diga sou jovem, a todos a quem eu te enviar irás. É aqui a missão de Jeremias, né? E uma promessa para mim e para você. O Senhor nos envia. O Senhor nos coloca em ambientes em que realmente talvez você não seja toda perfeita e capacitada para aquilo. Mas se você se empenhar, se dedicar e fazer de coração e pedir a ajuda do alto, eu posso garantir para você que você vai muito bem. É claro que em alguns aspectos, exemplo, eu não sou boa de matemática, eu já sou melhor de português, de história. Assim você vai se encontrar. O que a gente não pode fazer é deixar que o medo nos paralise, tá certo? Então, você sente que Deus te chama a servir? Em que lugar? Será que não é no grupo de jovens aí da sua paróquia? Será que você que se sente tão sozinha não pode ajudar aí como ministra da Eucaristia? Será que você não pode também participar de uma ação social aí no seu bairro? Eu tenho vergonha, Paula, eu não vou dar conta. Mas está sozinha em casa, está com medo. Avance. Deixa o medo. Aonde, Paula? No sacrário, aos pés de Nossa Senhora. E vamos enfrentando a vida. Tem muita gente paralisada nos relacionamentos. Teve dificuldade quando era criança, teve dificuldade ou na juventude e não acredita mais. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, eu não acredito mais em homem, todos não prestam, porque teve uma experiência ou duas que foram muito difíceis e eu respeito a sua história, cada um tem a sua história, mas Deus tem muita coisa linda para mim e para você. E se nós paralisarmos, deixarmos que o medo nos paralise, nós nunca vamos descobrir o belo que Deus tem para nós. Concorda comigo? Que se eu não avançasse até nesse projeto, Mulheres Melhores, eu enfrentando meus medos, minhas inseguranças, eu não estaria agora falando com vocês? Eu precisei orar, eu precisei enfrentar alguns receios, né? Algumas seguranças eu tinha, outras Deus foi colocando o chão, né?
E a gente está aqui. E é um lugar realmente que eu gostaria que você aproveitasse. E eu sei que muitas mulheres estão aproveitando, onde mandam as suas perguntas, onde a gente pode conversar. E hoje o tema é medo. E medo realmente paralisa. E tem épocas que paralisam, né, gente? Às vezes o medo, tem gente muito medrosa, mas tem épocas e situações particulares que a gente fica com medo. Você que é grávida, né, tem o medo e o receio, como vai ser o neném, como vai ser a gestação, como vai se amamentar, será que eu vou dar conta da casa, será que eu vou dar conta dos filhos, do trabalho, né, do esposo, do casamento, enfim. Hoje a reflexão é que Deus, ele não chama os perfeitos, ele capacita os escolhidos. Você já ouviu essa frase? Deus não chama os perfeitos, ele capacita os escolhidos. Então, aquela pessoa que diz sim, sim para Deus, sim para situações de honra, situações de valor, né, que vão fazer o bem, com certeza você vai ter a bênção de Deus, tá? Então, se você se cobra muito, olha, eu não vou começar esse serviço não, Paula, porque eu não sei. Eu não sei mexer com esse computador, eu não sei mexer com esse equipamento. Vai fazer um curso. Vai pedir ajuda, seja humilde de reconhecer que você não sabe tudo e que você precisa que alguém te ensine. Eu acho que na vida tudo é muita determinação, muita decisão e muito trabalho, né? Nada vem fácil na vida das pessoas bem-sucedidas, né? Eu acredito que tem dom, tem talento, a gente nasce com alguns talentos específicos, tem muita gente que é boa em contas, tem outras pessoas que são boas ali na comunicação, em tantos outros aspectos, tem o dom de Deus. Mas a eficiência, a graça vem com os anos, cada vez melhor, né? Aquela panela velha que faz comida boa. Você que é mãe, quando era mãe mais jovem, errava mais, foi aprendendo, né? Hoje é uma mãe melhor, melhores, mulheres melhores, né? Então, com certeza, Deus nos abençoe e abençoa aqueles que têm determinação, tem desejo no coração de fazer o bem. Então, não paralise, não deixe que o medo te paralise. Inclusive, você pode mandar sua pergunta aqui para mim, tá? Porque muitas pessoas estão participando, graças a Deus, para a gente conversar. Olha só, eu vou dar um exemplo aqui de Madre Teresa de Calcutá, para você ver que não é só com você e comigo que acontecem esses medos, não. Uma mulher simples, sem grandes recursos, mas que disse um sim ao chamado de Deus. E mudou a vida de quem, gente? De milhares de pessoas. Assim, são os fundadores das comunidades, como o Padre Jonas, o Padre Léo, marcou gerações, gente. Você acha que eles não tiveram medo também, na hora que começaram? Com certeza, mas não ficaram no medo. Entregaram e confiaram em Deus. Deus não procura pessoas extraordinárias. Escuta essa. Ele faz coisas extraordinárias através de quem diz sim, eu estou aqui, estou à sua disposição. Então, que essa reflexão realmente desperte você para que se em algum momento da sua vida, e se for agora, você esteja paralisado, sem fazer nada, dentro de casa, doente, que você destrave esse medo. Medo de ir ao médico, medo de aprender a dirigir. Não fique com medo. Eu pensava assim, tanta gente tirou a carteira, você acha que eu não vou conseguir? Gente que nunca viajou de avião, porque tem medo de avião. Eu convido você a enfrentar o seu medo. Enfrentar. No começo vai doer, vai dar uma dor de barriga, né? Vai dar alguma coisa errada ou outra, mas eu posso garantir para você, você vai viver experiências extraordinárias nesse caminho com Deus. Combinado? Posso contar com você? Porque é assim, o que aconteceu na sua vida, o que acontecer na sua vida vai impactar a vida daqueles que vivem com você. Seja seus filhos, seja seus irmãos, seus pais. Uma pessoa paralisada no medo, ela vai deixando o ambiente inseguro. Então, você, mãe, você vai passando essa insegurança para sua filha e para o seu filho. Ele precisa.
Claro que a gente vai precisar de colo, e a gente tem Nossa Senhora para buscar esse colo, a gente tem os amigos mais maduros e confiantes, né? Algum padre, sacerdote que você conheça, alguma pessoa muito madura que você possa procurar. Tenho certeza que tudo isso faz diferença e fará diferença na sua vida. Agora vamos às perguntas, porque você tem espaço aqui para participar. Você manda a sua pergunta e a gente reflete aqui, tá certo? Depois, em outros episódios também, eu tenho certeza que trazendo a colaboração de alguns especialistas em algumas áreas, a gente vai poder conversar bastante coisa. Por enquanto, a gente vai partilhando entre nós e aqui vai ser esse lugar de encontro. Olha só o que essa querida mandou para mim. Paula, como saber se é realmente Deus me chamando ou se é só uma ideia da minha cabeça? Gente, não tem uma receita pronta de como ouvir a Deus. Tem experiência pessoal. Aí eu convido você a fazer a sua. A minha experiência pessoal é de intimidade, tá? Em intimidade a gente não conquista da noite para o dia. Ela vai crescendo conforme as experiências. Eu lembro que lá nos meus 15 anos eu tinha uma experiência com Deus. Ao longo desses mais de 30 anos caminhando ao lado de Deus, perguntando sempre para Ele, Senhor, aonde eu vou? O que agrada o seu coração? Claro, andando nos caminhos de Deus também, sabe, gente? Escolhendo os caminhos que vão agradar a Deus. Andar em ambientes que você sabe que vai agradar a Deus. Tudo isso vai te ajudando a ter, assim, a graça de Deus sobre você. Vai ser perfeita? Não. Nós somos imperfeitos, mas com a graça do Espírito Santo, Deus nos dá dons, e dons espirituais maravilhosos, como dom de ciência, de sabedoria, de discernimento dos espíritos. Convido você a aprofundar até nesse assunto e ler livros sobre esse assunto, porque você tem dons, não vos falta dom algum. Mas se a gente também não procurar conhecimento, né, na Igreja Católica, cuidado aonde você busca os seus conhecimentos. E aí, você procurando essa leitura, você vai entender. Tem essa graça do discernimento dos espíritos, que é o seguinte: você diz ao Senhor e pede a Ele em oração que Ele mostre, que Ele lhe dê sinais. E não tenha dúvidas, peça a graça do Espírito Santo. Ele virá, é promessa de Deus, está aqui na palavra de Deus essa promessa. O Espírito Santo virá em socorro, né, da nossa fraqueza. Então você pode pedir essa graça. Então a pessoa me perguntou, como é que eu sei se esse chamado é realmente de Deus ou se é da minha cabeça? Fazendo os encontros, dando o passo inicial de se inscrever para ir para uma comunidade, para fazer uma experiência em algum grupo. Ali, durante aquele caminho, você vai fazendo realmente um caminho de discernimento. As portas vão se abrindo, as portas vão se fechando. É claro, tudo no equilíbrio. Eu lembro que eu aprendi muito isso da minha mãe. Eu gosto sempre de citá-la, né? Dona Maria, uma mulher de Deus, profundamente de Deus. O que aconteceu? A vida toda procurou a Deus, ficou esperta, gente, ficou craque. Ela sempre me ensinava isso, que a gente precisa procurar o Senhor, né? E não paralisar nos medos, ir adiante, né? Como é que eu sei que não é coisa minha e é de Deus, é um chamado de Deus? Quando há o equilíbrio. Até se assuste, viu, gente? Quando você vê pessoas muito certinhas, lugares perfeitos. Não existe pessoa perfeita. Não existe lugares perfeitos. Existem pessoas imperfeitas em lugares de Deus que precisam buscar e estão buscando a santidade. Então, minha gente, respondendo essas perguntas, muito obrigada a você que mandou. Eu tenho aqui uma palavra linda que na própria palavra de Deus vai nos orientando, né? O perfeito amor lança fora todo medo. Então, não sei em que estágio da sua vida você está, se precisando tomar coragem para responder a um chamado, tomar coragem de enfrentar um trabalho em outro período, novidades aí no ar, e você precisa lançar fora o medo. Então, o perfeito amor de Deus, entrega para Ele, confia nele e você vai. Descobre esse seu chamado e enfrenta, ok? O medo de não ser suficiente, o medo
de comparar-se com outras pessoas, o medo da opinião dos outros não pode paralisar a gente, tá? O medo de falhar. Não, vamos lá. Falhou, pede perdão, recomeça e vamos em frente, né? Existe uma verdade muito importante. Quase ninguém se sente pronto quando Deus chama. Não estamos prontos, mas Deus chama. E Ele faz o convite, como Ele está fazendo agora para você. Filho, filha, você quer ser meu discípulo? Você quer ser minha testemunha aí na sua casa, na sua família, sendo um bom marido, uma boa esposa, uma boa filha, mudar os hábitos, sabe? O ambiente de casa, parar de gritar, parar de ser aquela que arruma briga para tudo, sabe? Isso é chamado de Deus também. Não fique parado naquilo que você já se tornou. Deus sempre tem o melhor para nós. Eu vou encerrando com essa palavra de Filipenses 4, versículo 13, escute só. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso sozinha, Paula? Olha, você vai poder um pouco. Você vai poder um pouco, eu vou poder um pouco, mas tudo mesmo, nós vamos conseguir naquele que nos fortalece. Quem é? É o nosso Deus. Nosso Deus vai nos fortalecendo a cada passo que a gente vai dando. Eu vou encerrando por aqui o nosso episódio de hoje sobre essa série sobre os medos, tá bom? Sobre o medo. Vamos enfrentando com coragem, que Deus tem sempre o melhor para nós. Quero agradecer a todos que estão participando aqui no chat, divulgando lá nas redes sociais também. Você pode me seguir, Paula Guimarães CN, todas as redes sociais, TikTok, Facebook, né? E todas, né? E inclusive no meu canal no YouTube, aqui você não se esqueça de se inscrever, apertar o sininho e compartilhar. Até o próximo episódio do Mulheres Melhores. Tchau!